favor, podem se assentar. Temos refletido ao longo de alguns domingos sobre aquelas cartas escritas por Jesus através da pena de João. No livro de Apocalipse, nos capítulos 1, 2 e 3, já meditamos em cultos anteriores sobre as cartas a Éfeso e agora queremos trazer para os irmãos essa carta escrita a Pérgamo. Leio então Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17. A primeira, verso 1 a 7, tratamos da carta de Éfeso. E agora tratamos dessa carta especificamente de Pérgamo. Versos 12 a 17. Esta é a mensagem que envio à igreja de Pérgamo, Turquia, por meio do seu líder. Eis o que Jesus Cristo, aquele cuja palavra penetra profundamente nos corações, agora lhes diz: recordem-se de que eu sei que Satanás domina a região onde vocês moram, e reconheço que vocês têm se mantido fiéis à minha palavra, sem tirar nada dela, nem acrescentar nada a ela. Observei que quando a perseguição lhes pressionou com toda a força, vocês resistiram e alguns perderam suas vidas, como foi o caso do mártir Antipas, numa passageira vitória de Satanás. Parabéns a todos. Contudo, há duas questões sobre as quais vocês precisam escolher o lado em que ficarão. A primeira é a seguinte: até quando vocês vão achar que podem ser puros e pecadores ao mesmo tempo? Pare de brincar com a minha palavra. A segunda decisão é: tenho coragem para enfrentar os que fazem da minha graça um manual de regras, como se elas pudessem salvar alguém, mesmo depois que demonstrei na cruz toda a sua inutilidade. Preste atenção ao que o Espírito Santo, por meu intermédio, está dizendo a vocês, para o bem de todos. Quem permanecer fiel comerá a cada manhã do pão do céu que guardei para lhe dar. Quem permanecer fiel manterá em sua mão uma pedrinha branca, na qual está escrito seu próprio nome, nome novo, nome exclusivo, nome que não se apagará, porque a sua vida será eterna. Pérgamo é o mundo inspirado por Satanás. Mundo é Pérgamo que segue o caminho ditado por Satanás. Nessa mesma época em que essa carta foi escrita, uma outra também o foi, a carta de 1 João. Eu quero ler alguns versículos no capítulo 5, onde nós lemos as seguintes palavras. 1 João 5, 18 a 20. Quem nasceu de novo não vive pecando, porque Jesus Cristo o preserva e impede que o tentador o alcance. Sabemos que o mundo faz o que o tentador quer, mas nós seguimos por outro caminho, porque somos filhos de Deus. Sabemos também que Jesus, o Filho de Deus, viveu entre nós e nos deu a capacidade de reconhecer quem fala a verdade. Estamos em harmonia com Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é realmente Deus e nos concede a vida eterna. Verso 21, não se deixe iludir pelos ensinos falsos sobre Deus. Essa igreja recebe os elogios de Jesus por algumas virtudes que ela desenvolveu, que o texto nos mostra quais são. Essa igreja sabia lidar com a perseguição. Em toda a história da igreja,
ela foi perseguida. Houve um período em que ela se mancomunou com o Estado, no caso o Império Romano, e não foi perseguida, e se tornou perseguidora. Igreja e Estado precisam manter-se separados. É trágico quando um Estado se diz a serviço de uma igreja, ou uma igreja se diz a serviço de um Estado. A igreja deixará de ser o que ela é, a sua missão, e passará a perseguir. Porque o poder inebria, o poder seduz, o poder ilude. Todas as vezes em que a história esteve fora do poder, ela cumpriu a sua missão. Mas quando ela se juntou ao poder, como no caso da Idade Média, na Alemanha nazista, na Itália fascista, na Espanha franquista, em Portugal salazarista e no Brasil imperial, ela deixou de cumprir a sua missão. É uma tentação. Vamos tomar o poder político, porque se nós fizermos isso, teremos liberdade. É verdade, teremos liberdade. E oprimiremos e perseguiremos quem não pensa igual a gente. Temos que ser muito vigilantes a esse respeito. E a história dessa igreja Pérgamo nos ajuda a lidar corretamente com a perseguição. Primeiro, não abandonando a fé. Porque não é fácil ser cristão quando nos oprimem e perseguem. É mais ou menos como torcer por um time que só perde. Quantas crianças que torciam por um bom time trocaram de time por outro porque não aguentava o bullying na escola. Você torcer por um time que só perde. Vamos procurar uma criança não aguenta, um adolescente não suporta isso. Alguns suportam, alguns são fortes, chegam aos 71 anos com um time sem mexer, mas outros não. Brincadeiras à parte para dizer que muitas pessoas ao longo da vida têm abandonado a fé cristã por causa da perseguição, seja ela direta ou indireta, um bullying discreto ou forte, a cadeia ou uma palavra de negação. Mas a igreja de Pérgamo nos ensina que nós, mesmo em meio à perseguição, não podemos, não devemos abandonar a nossa fé. Essa igreja também nos ensina que nós não devemos reagir usando os mesmos recursos que usam contra nós. Nós cristãos nunca reagimos às ofensas e às perseguições. Porque nós não podemos usar as mesmas armas que usam contra nós. Porque se fizermos, estamos negando a Jesus. Porque as nossas armas, se é que a palavra pode ser empregada, talvez não deva ser usada, é espiritual, são espirituais. As nossas armas são Jesus Cristo e o seu poder, não a nossa competência ou a nossa força física ou de qualquer outra maneira. Não reajamos. Jesus disse para darmos a outra face. Mas ainda, essa igreja nos ensina que nós não devemos, de modo nenhum, ter atitudes que sejam diferentes daquelas de quem confia, como ouvimos agora, no poder de Deus. E vou dizer então agora, algo talvez um pouco chocante. Essa igreja, diz o texto bíblico, aceitou a perseguição como uma consequência da sua fé. E se fortaleceu na fé por causa da perseguição. É um caminho, é uma jornada, que é lembrada ao longo da história, nas muitas vezes em que o cristianismo foi perseguido. Perseguido, mas nunca vencido. Quanto mais perseguido, mais vitorioso pelo poder
do Espírito Santo, não por causa do nosso poder. Há muitos anos, um autor chamado Yves Le Balpin escreveu um livro com o seguinte título: A Bem-aventurança da Perseguição. Nós não queremos a perseguição. Mas se nós formos fiéis ao Evangelho de Jesus, nós seremos perseguidos. Às vezes até em nossa própria casa. Eu gosto muito de histórias das vitórias divinas nos relatos da igreja perseguida. Quando você olha para essa história ao longo dos tempos, essa igreja perseguida não persegue. Essa igreja perseguida morre, mas não mata. Sofre e canta. Você pode pegar o primeiro século, segundo século, terceiro século, só do 4º ao 13º que não, porque houve um alinhamento entre o poder político e o poder eclesiástico, tragicamente chamado por isso de Idade Média, ou por alguns, Idade das Trevas. Então a primeira coisa que essa carta nos ensina é como lidar com a perseguição. Se ela não veio para você, virá. Se você for fiel a Jesus, você será perseguido. Essa carta nos ajuda a como lidar com a perseguição. Jesus não é um time de futebol que a gente pode trocar e nenhuma diferença faz. Ele é o nosso Salvador, ao qual nunca podemos negar ou trocar por qualquer outra mensagem. Em segundo lugar, esse texto nos ensina como devemos viver. Nos ensina, nos conclama, nos exorta a viver em santidade. A santidade é uma busca nossa e há que ser um compromisso nosso. A santidade é o oposto de maldade, se podemos dizer uma palavra apenas como sinônima. E a maldade é tão íncita em nós, tão penetrante em nós, tão intrínseca em nós, tão presente em nós, que ela invade todas as áreas da nossa vida. Vou dar alguns exemplos bem comuns. Eu dou o dízimo porque eu amo a Deus. Ele vai me abençoar. Primeira parte, eu dou o dízimo porque eu amo a Deus. Santidade. E a segunda é, Ele vai me abençoar. Já é o meu egoísmo explodindo dentro do meu coração. Alguém me deu um presente? Já me deu algum presente, irmã Leia? Está na hora de me dar um presente. Brincadeira, meu aniversário é 9 de junho, hein? Lembra lá? Vai lá na Boticária ou qualquer coisa, me traga um perfuminho que eu não vou usar, mas pode trazer. Então o que eu faço? Você me dá um presente, eu também lhe dou um. Porque depois você lembra de me dar também outro. Vamos trocando presentes. Isso é maldade. Porque na verdade eu não te dei por amor. Eu te dei para receber. Entende o que eu quero dizer? Agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul temos isso bem evidente. Eu até digo o seguinte, sempre aparecer, ou sem querer aparecer, mas doou, está ótimo. Mas a gente observa que é provável que algumas pessoas sejam motivadas para serem reconhecidas no seu gesto de bondade. Aí já está a maldade. Ou seja, a maldade nossa é capaz de permear o nosso culto, a nossa oração, a nossa gratidão. Tem até um pensamento popular que diz o seguinte: quem agradece se torna digno de receber mais. É um pensamento popular. Então não agradece, só faz um investimento, né? A maldade é isso, ela corrói o nosso coração, corrói os nossos relacionamentos, e essa igreja nos ensina a viver em santidade.
é uma busca nossa, é isso que eu quero. Primeira parte da oração. E a segunda é um compromisso, é isso que eu vou fazer. Viver em santidade é orar assim: purifica-me, ó Deus. Mostra em mim, Salmo 139, se aquilo que eu estou fazendo, e as pessoas até aprovam, eu mesmo acho legal, se há nisso, no que eu faço, algum caminho mau. Porque, como eu disse, a nossa maldade invade todas as nossas ações, até as boas, que deixam de ser, quando o mal as invade. Em terceiro lugar, essa igreja aprendeu a viver pela graça. E o autor diz assim, Jesus diz através do autor assim: não transformem a minha graça em um conjunto de regras. Porque o cristianismo tem um grande problema. É a única religião da graça. É a única religião da graça. Todas as outras são do mérito. Todas. Você pode pegar todas. É mérito. Para você ser salvo na religião X, você faz isso, isso e isso. Para você ser salvo na religião Y, você faz isso, isso e isso. Para continuar sendo salvo, você faz isso, isso e isso. O Evangelho diz: não. É pela graça. O Evangelho diz que é pela graça em muitos aspectos. Um deles é que nós não conseguimos viver pelo mérito. Qual foi o problema do sacrifício do Antigo Testamento? Era um sistema perfeito, completo. Você pecou? Qual foi o tamanho do pecado? Conforme o tamanho do pecado, você faz um tipo de oferta. Se foi um pecadinho assim leve, só falou mal da vida alheia, sacrifique uma pombinha. Claro que eu estou ironizando, né? Se você, no entanto, matou alguém, sacrifique um bezerro bem grande, por exemplo. Sistema completo, perfeito. Mas só que, antes da oferta, tem o arrependimento. Mas essa parte foi apagada. Só tinha oferta, não tinha arrependimento. Então a pessoa cometia um pecado, chegava lá no tabernáculo, depois no templo, com a sua oferta. Olha, eu cometi tal pecado, diz a lei que eu tenho que oferecer isso daqui. Então estou oferecendo. Pegava o sacerdote aquele item, então, ou queimava, ou ele mesmo comia, conforme estava tudo previsto no Antigo Testamento. E o principal? O principal, o sacerdote não vê. O principal, só Deus vê. O principal é o arrependimento. É por isso que Jesus veio para realizar, palavras dele também citando um autor do Antigo Testamento, um profeta, dizendo: eu não quero mais esses sacrifícios. Não quero rolinha, não quero pombinha, não quero carneirinho, não quero ovelhinha, não quero bezerrinho. Eu não quero nada disso. Eu quero arrependimento. Eu quero compaixão, eu quero bondade, eu quero sinceridade. Quando o Evangelho nos diz, então, que nós precisamos de santidade e que nós alcançamos a santidade também pela graça, ela nos motiva, nos eleva, nos leva à santidade. É coisa da graça, nós ficamos um pouco confusos. Então eu digo assim, já que eu estou com você hoje, vou ficar só com você hoje, tá bem? Faça tal coisa. Mas Jesus morreu por mim, mas faça tal coisa. Ele espera que você faça um sacrifício por ele. Se você fizer esse sacrifício, ele vai gostar mais de você. E ele vai aprovar você. Quando você orar, ele vai atender você. Porque você é bonita, você faz tudo direitinho com ele, então você merece. E lá se foi embora a graça. É por isso que é difícil ser cristão.
porque a graça é radical. As outras religiões têm uma visão da performance, daquilo que todo mundo está vendo. Mas o cristianismo puro e simples é do coração. É aquilo que eu sou. E isso gera em nós uma grande dificuldade. Então o autor diz, olha, fico feliz por vocês, mas quero que vocês não permitam que, tendo sido salvos pela graça, vocês transformem a graça num conjunto de regras. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, para ser mais merecedor do amor de Deus. Como sermos mais merecedores do amor de Deus, que já nos amou ao ponto suficiente de nos entregar o seu próprio Filho? Há algo mais que nós possamos fazer para merecer? Merecer o quê? Se a entrega total já foi feita. Por isso que é radical a graça de Deus. E é nessa graça que temos que ficar, contra nossas próprias tentações, contra aqueles ensinos que nós ouvimos, que são contrários à maravilhosa graça de Jesus. Ao longo da história, também hoje no presente, os cristãos têm tido dificuldade de viver pela graça, como se faltasse alguma coisa, como se nós precisássemos entregar algum complemento, como se a cruz de Jesus não fosse suficiente. Mas ela é absolutamente suficiente. Se você não recebeu essa graça, é porque não mereceu. É uma negação completa. Porque se alguém não mereceu a graça não é mais graça, é mérito. Se você está experimentando isso na sua vida, é porque Deus está castigando. E Deus então deixou de ser gracioso para ser irado, bravo e castigador. Mas é mais fácil essa mensagem. Tira no fundo, embora pareça o contrário, a nossa responsabilidade. Porque a nossa responsabilidade é viver pela graça. A graça me alcançou. É essa graça que enche o meu coração. É com ela que eu quero viver. Na minha relação com Deus. E na minha relação com os irmãos. Eu quero que de mim saia graça. Exale graça. Não lei, não regra, não mérito. Pela simples razão de que não funcionam. Se funcionasse em Jesus, não precisava ter vindo ao mundo. Não funcionam. Fiquemos na graça. Então eu recapitulo. A igreja em Pérgamo aprendemos primeiramente a lidar corretamente com a perseguição. Tomando-a como uma bem-aventurança, não como uma maldição. Como a igreja em Pérgamo, decidamos viver em santidade. Desculpe ser tão direto. Não desista de ser santo. Porque o meu temperamento, não desista de ser santo contra o seu temperamento. Você não conhece a minha história dos maltratos e abusos que eu sofri, apesar dos maltratos e abusos que sofreu. Não desista de ser santo. Mas eu vivo num meio de pessoas de lábios impuros, para citarmos aqui Isaías capítulo 6, mas apesar de viver no meio de lábios impuros, não desista de ser santo. Todo mundo grita, você não tem que gritar. Todo mundo fala palavrão, você não tem que falar palavrão. Todo mundo dá um jeitinho desonesto, mas o seu caminho é outro. O seu caminho é o caminho da santidade. Como a igreja em Pérgamo, aprendamos a viver pela graça. Radicalmente pela graça. Porque é assim que Jesus nos ensina a viver. E a depender tão somente, não de esforços próprios, mas tão somente da maravilhosa graça de Jesus.
ao longo da vida, eu e você, podemos seguir por onde quisermos, ou podemos seguir o caminho da graça que vem da cruz. Por isso eu lhe convido a, como uma oração, cantar: meu Senhor, sou teu. Que letra difícil, eu chamaria de terrível, horrorosa, difícil, angustiosa. O quê? Meu Senhor, sou teu? E eu? Meu desejo, meu sonho, meu projeto, meu dinheiro. Meu Senhor, sou teu. Mas alguém teme do que a graça pode fazer com você? Alguém teme que Jesus, sendo nosso Senhor, nosso dono, pode fazer conosco? Pode Ele fazer conosco alguma coisa que não seja boa? Será que eu sei o que é melhor para mim e não Ele? Meu Senhor, sou teu. Vamos ficar em pé e cantar então.